Boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite universo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live incrível. Hoje com um assunto sensacional que é a presença e a inovação na nossa própria vida. Porque muitas vezes a gente fica só pensando em inovação com relação a empresas, com relação ao mercado de trabalho, que as empresas têm que ser inovadoras, os negócios têm que ser inovadores e, e não, a gente tem que ser inovador em todos os aspectos da nossa vida. E o nosso convidado já está chegando, esse de hoje, que é o Ari. Boa noite, Ari! Oi, Ana, boa noite. Tudo bem? Tudo Faz jóia aí tempo. contigo? Tudo jóia, tudo jóia. Hoje estamos totalmente coloridos, né? Eu estou aqui com meu fundo lilás, você está aí com seu fundo verdinho. Não, que legal, né? E verde e lilás são cores complementares, né? Aliás, elas são Sim, complementares das cores mágicas, né? Uma feliz coincidência aí, né? exatamente. Bom demais. O pessoal está aqui chegando. A Débora chegando, que eu não sei se você conhece a Débora, que a Débora Conheço. também é nossa colega de trabalho, né? Uhum. Pessoal Sim, boa noite, chegando, Débora. luz e consciência, boa noite. Vamos chegando, vou aproveitar aqui para mandar os aviõezinhos pro pessoal. Saudades também, Débora, saudades demais, querida. Que Com isso tudo certeza, passe verdade. logo para que a gente volte a se encontrar pelos corredores, nos almoços, né? No restaurante, Uhum. coisa boa. Nos projetos, que a Exatamente, Débora novos projetos aí de acessibilidade, que essas é, coisas todas fluam quando a gente voltar pro presencial. Mas para a gente começar, Ari, eu vou pedir para você, em um minuto, dizer quem é Ari pelo Ari. Em um minuto. vamos lá. Enquanto Então, você vai falando, eu vou mandar aqui os aviõezinhos pro pessoal ir chegando. ok. Então, quem é o Ari? Né? O Ari eu me considero um educador, né? É porque eu fui formado em pedagogia, então eu tenho muito interesse pela área de educação, né? Muito interesse pelos seres humanos, né? Pela consciência dos seres humanos. Muito interessado pelos processos de transformação, né? A nível individual, a nível coletivo. Que mais? Uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa, acho que eu busco ser uma pessoa solidária, cooperativa. O que mais? Acho que um eterno estudante, um eterno aprendiz, né? Eu quero ocupar esse espaço de ser um aprendiz, porque o aprendiz ele tem a mente aberta para continuar investigando, aprendendo, explorando as possibilidades, né? Quando a gente acha que já sabe tudo, aí já não tem espaço para outras coisas, né? Então, acho que eu me vejo nessa Ex condição, né? Exato. Quando a gente E, acha que a gente sabe tudo, é porque a gente não sabe nada mesmo, né, Ari? é, a gente acha que está meio iludido, né? Se acha que sabe tudo, está meio iludido. É alguma coisa que não tá muito correta, né? Exatamente. E eu queria que você contasse para o pessoal como que a gente se conheceu, porque já conhecemos aí de alguns carnavais, né? De encontros e desencontros aí pela É, foi, vida. foi, no, no próprio MP, né? No próprio trabalho, né? Nós dois somos servidores do Ministério Público, né? Acho que foi lá mesmo. Não lembro se foi algum evento. Não me lembro qual evento especial, Ana. Mas eu acho que foi lá, né? Os primeiros Não, mas contatos. anteriormente você já conhecia meu irmão. Sim, seu irmão. Com certeza, o Bruno, né? O
Bruno, eu conheci ele há Exatamente. muito tempo. Na época eu era espírita, mais de uns 30 anos atrás. Quando eu era espírita, uns 30 anos atrás, né, mocidade espírita, ele participava. Então, eu tive contato com ele lá. Você, eu acho que é bem mais nova do que ele, viu? Depois, né? Ah, É, eu acho que eu, eu conheci. eu, eu sou 6 anos mais nova do que ele, então você me conheceu por tabela, né? Ah, Primeiro do Bruno sempre falar de você e ah, é? algum evento que teve, algum, sei lá, algum almoço, algum encontro, alguma coisa assim, que a gente Aham. acabou se conhecendo, né? Mas aí eu era menina. Aham. Sim, sim. Nossa, aí tem muito tempo, né? Exatamente. Há O muitos anos Bruno, o atrás, Bruno é uma mais menina novo que ali, ó, eu acho. pré-adolescente, aquele negócio, por aí que você me É, conheceu, é. primeiramente. E eu acho que eu sou mais velho que o Bruno também, né? Eu já estou com 50. O Sim, Bruno sim. está com 40 e pouquinhos, né? Então aí a ainda aumentou mais ainda, né? É, 40 e um bocadinho já. Não tô É, autorizada, né? Eu posso falar a minha idade, que é 38, né? Como ele uhum. não me autorizou a falar a Sim. idade dele, não vamos soprar. Mas já é 40 Não, e um bocadinho. cria problema familiar aí, né? Se for revelar esses segredos Exatamente. aí que são, sabe, muito delicados, né? Idade é sempre complicado. É, Exatamente. uhum. Pois é, Ana. E aí depois a gente se encontrou no Ministério Público, né? E redes sociais, eu vendo seus trabalhos, né? Sua militância, a questão das doenças raras, né? Sim, Das suas ações e outras coisas, né? Que você também trouxe projeto para a gente, né? Para exato. colaborar, né? E livros que você lançou, você sempre está sempre movimentando, né? Sempre fazendo Exatamente. alguma coisa interessante assim para atrair a atenção das pessoas, né? Acho que tem tudo isso mesmo, né? Temos uma história Exato. aí, né? E mais recentemente a coisa da Yoga do Riso, né? Sim, exatamente, né? É Uma muito maneira. importante porque o Ari que me apresentou a Yoga do Riso, que eu conheci, acho que em outubro, novembro, mais ou menos, do ano passado. E aí que ele fez uma postagem a respeito e eu falei, gente, esse negócio aqui é interessante. Eu quero Ah, conhecer mais sobre isso, né? No momento, na sim. correria, eu tô meio displicente com as sessões, mas né, não estou conseguindo fazer tantas sessões quanto eu gostaria, sessões online, mas participei da semana da Yoga do Riso, né, assisti a Uhum. grande maioria daquelas aulas, então Aham. foi bastante aprendizado. Né? Estive ao vivo na sua, fiz questão de estar ao Sim, vivo, né? participações Levantei cedo especiais, no né? fim de semana para os meus padrões, falei, não, vou assistir a aula do Ari ao vivo. Ah, realmente. Pois é, e a gente está montando um grupo, né? Porque aqui em Brasília, não, que eu saiba, né, não tinha nenhum chamado Clube do Riso, né? E a gente está criando um Uhum, grupo para estar encontrando as pessoas, a gente fazer exercícios do riso e exercícios de presença, né? A gente até uhum. coloca que o nome da proposta do nosso grupo é Presença e Riso, né? E Que a gente está legal. organizando, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar, né? Que a gente está nessa fase, a gente está na terceira ou quarta semana que a gente vem se encontrando, né? Então a gente está primeiro Aham. fortalecendo o grupo, o campo, para depois começar a abrir, atrair mais pessoas para elas estarem participando, né? Depois a gente vai divulgar, tá? Sim, muito bom, muito bom. E fale um pouquinho sobre a presença, porque a presença é algo tão vago, se a gente for pensar só na palavra presença, não, Uhum. ela é, na verdade, não é vaga, ela é ampla. Na verdade, ela abrange um leque de coisas que é muito importante. E a gente pode ver Uhum. sobre diversos aspectos. Olha, o pessoal lá da horta comunitária, gente, esse final de semana eu tive uma experiência incrível conhecendo a horta comunitária aqui do Sudoeste.
né? Que é o bairro onde eu moro, para quem não sabe, né? E que é um bairro aqui de Brasília. E fui lá conhecer a horta comunitária. E o interessante é que, assim, eu trabalhei em um prédio e que todos os dias eu passava em frente à horta para ir trabalhar de carro. Aham. Passava todos os dias, mas naquela correria, você passa ali correndo, indo para o trabalho, você volta, já é de noite, Uhum. e nunca tinha ido. E aí eu tive, né, a grata surpresa de, no sábado, fui resolver uma coisinha aqui perto de casa, passei lá em frente. Falei, gente, ó, tá aí, agora eu tô com tempo, tô aqui de bobeira no sábado, vou lá conhecer. E adorei a experiência, conheci pessoas super queridas, trouxe um monte de chazinho para casa, Olha. trouxe algumas punks, não sei se vocês sabem o que é punk, são as plantas não convencionais, né? Então, trouxe Ora Pronobis, por exemplo, para casa, trouxe açafrão que tinha acabado de ser colhido da terra. Açafrão da terra. Então, olha que delícia, né? E eu sou menina de cidade grande, né? Eu tenho minhas Ah, raízes rurais, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Que quem não tem raízes rurais nesse Brasil, né? uhum. Todos nós temos. Mas eu sou a menina de cidade grande, que eu gosto de vou lá rapidinho, entro em contato com a terra, ok, voltei para o meu confortinho. E eu acho que me dá uma grande oportunidade de ter um pouco mais desse contato com a terra, né? Sim. Uhum. Gente, gratidão a todo mundo que está chegando. Mandem coraçõezinhos pra gente. Eu sou uma pessoa que eu adoro corações, ainda não vi corações hoje. Mandem corações para mim. Porque vocês enviando corações aqui para live. Oh, vocês enviando corações aqui para live. Aê, apareceu um coraçãozinho! Vocês enviando corações, essa live vai chegar para mais pessoas entrarem aqui para esse assunto incrível. Então vamos lá. Ai, um monte de coração agora! Ah, adoro! E Ari, então vamos lá. O que a gente pode Então, começar falando sobre presença? presença, né? Então, vamos lá. Então, se a gente pensar o que é a vida, né? A vida, ela é movimento, né? A vida, ela não é uma coisa estática. Tudo, se a gente parar para observar bem dentro da vida, é movimento. São movimentos e relações, tá? E dentro tanto coletivamente, né? Você falou, por exemplo, uma horta você tem vários seres, né? Várias plantas ali, né? Vários seres vivos ali, né? Uma comunidade, é um coletivo. Sim, Né? sim. E a gente pode pensar que esse coletivo, ele tem movimento ali para ele se manter vivo. E o individual também, a gente também tem um movimento. Para a gente poder se manter vivo e se sustentar, a gente tem um movimento interno. Todo o nosso corpo está se movendo o tempo todo para conseguir gerar um processo de vida. Tá? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, o nosso coração está batendo, é movimento, está bombeando sangue, né, pelas veias e artérias, tá, para mandar nutrientes para todas as nossas células. E todas as nossas células estão trabalhando, produzindo substância, dependendo de qual órgão que ela está ligada, essa célula, né, ela vai ter um trabalho, tem um movimento. Se a gente olha para um átomo, para uma molécula, também é movimento, elétrons, prótons, nêutrons, estão tudo ali se movimentando. Vida é movimento. Né? Então, essa é a premissa básica. Vida é movimento. Só que a gente tem uma tendência a congelar as coisas, sabe? O ser humano, nos últimos séculos, ele criou uma mente que é uma mente muito analítica, muito lógico-racional, sabe? Isso foi se desenvolvendo na educação, na cultura. A nossa sociedade foi estabelecendo esse tipo de mentalidade. E essa mentalidade, ela cria
ela se baseia em análises, em uma forma de se estruturar, que é como se ela tirasse fotografias da realidade. Ela tem dificuldade de perceber o processo, os processos. Vida é movimento, vida são relações, e aí a gente pode dizer que são processos, né? Vida são uma série de processos acontecendo simultaneamente, um ajudando o outro, tá? E aí o que acontece é isso, a nossa mente parece que essa mente lógico-racional, que faz parte do processo da vida que gerou o Ari, que gerou a Ana, ela meio que tira fotos da realidade. Ela passa a enxergar a realidade através de fotos, e não através do processo, que é toda essa coisa em movimento. Então, a gente, por exemplo, a gente acha, quem sou eu? Eu acabo me definindo, às vezes, por situações que aconteceram lá no passado e que ainda estão reverberando aqui agora e acabam me definindo como algo que é uma foto de uma situação, de um evento que aconteceu e já passou, né? Então, por exemplo, as definições do que é bom e do que é errado. Eu sou bom. Para ser bom, eu tenho que ser assim. Se eu não for assim, eu sou ruim, né? Então, tudo isso, julgamento, análises, padrões que são criados, né? Crenças limitantes. Crenças limitantes. São como retratos. A realidade são processos. Tá? São processos. Experiências que envolvem vários elementos. Igual esse exemplo orgânico que eu dei do corpo, do coração. O coração, ele bate, né? Ele tem um processo, bate, leva sangue para todas as células, mas o coração também não está sozinho, ele se relaciona com os outros órgãos, se relaciona com o sistema nervoso, se relaciona com os órgãos internos, fígado, estômago, intestino, né? Com os pulmões, né? Um dos que fica mais fácil a gente entender é o pulmão, né? Porque quando a gente inspira oxigênio, o coração bombeia e leva oxigênio para as células, né? O oxigênio que foi absorvido pelos pulmões. Então, a realidade ela é sistêmica, a realidade elas são processos que estão acontecendo, né? Só que a gente fica preso em fotografias, sabe? É uma coisa, a realidade ela é multidimensional, mas a gente acaba ficando preso em duas dimensões. É uma comparação isso, é uma metáfora, né? Sim, a gente fica naquela caixinha, né? Fica dentro de uma caixinha. É igual eu estava fazendo alguns vídeos no meu Instagram, e aí eu peguei uma comparação de um autor, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele fala que esse processo é como tentar colocar um rio numa caixa. Eu acho tão bonito isso, né? Sim, eu assisti esse vídeo, muito bom. Então, rio é movimento, rio é fluxo. Eu acho que é uma metáfora perfeita para a gente falar sobre a vida. Vida é movimento, vida é fluxo, vida são relações, vida são sistemas. Vida é movimento, é tudo isso. E a gente, às vezes, fica preso nesses processos limitados. Eu acho que essa é a ideia, limitados. A percepção que a gente tem da realidade está limitada. Então, quando a gente fala de presença, é a gente tentar entrar dentro desse processo, que é dinâmico, que é sistêmico, sabe? Os processos da vida, a presença traz a gente para isso, né? Por quê? Como que isso acontece, né? Então, assim, acho que quando a gente fala de presença, está muito associada à questão de tempo, né? Tempo presente. Porque a nossa mente, ela fica divagando entre as situações que aconteceram no passado, né? Aconteceu isso, né? Então eu sou isso que aconteceu comigo no passado. Então, às vezes a gente fica assim, ou nas expectativas do futuro. Eu quero que aconteça isso, eu quero ser assim, eu quero que as pessoas me respeitem, me gostem se eu for desse jeito, né? Então a gente fica preso dentro dessas estruturas limitantes que tiram a gente aqui do presente. O presente, ou melhor, vamos falar melhor, a presença é essa capacidade que a gente tem de estar conectado com os processos que estão acontecendo com a gente. Né? No meu entendimento, nas coisas que eu venho estudando, que eu venho tentando experimentar na minha vida, a questão da presença está muito relacionada a isso. A eu estar aqui no meu centro, no meu eixo, e me percebendo e tomando consciência dos processos que estão acontecendo em mim.
né? Sim. Olha, eu dei um exemplo num dos vídeos que eu fiz de uma situação com meu filho. Eu fui estudar com meu filho e ele estava tendo dificuldades lá para... Estava chateado, né? Que ele estava todo dia aquela rotina e uma série de tarefas para fazer e ele querendo, de repente, brincar, fazer outras coisas, mas tinha que fazer aquilo. Então, ele estava meio chateado, né? E eu vi que ele estava irritado. Então, eu busquei estar consciente do que estava acontecendo. Eu vi que ele estava irritado, né? Aí, uma primeira coisa que apareceu na minha mente foi assim, ele tem que fazer o dever. Ele não pode deixar de fazer o dever. Eu vou já lá e obrigar ele a fazer o dever. Foi uma coisa que passou. E em vez de simplesmente seguir esse pensamento, essa ideia, eu falei, peraí. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver melhor. Então, eu percebi, eu fui chegando nesse estado de mais presença, então eu vi que ele estava irritado, né? E aquela irritação dele também estava me irritando, eu também fiquei irritado, né? Então, qualquer atitude minha naquele momento ia ser fruto daquela irritação, daquela emoção que eu estava naquele momento. Então, eu parei e fui observar minha própria emoção, que era o que estava acontecendo, em vez de já vir com a solução pronta. Qual que é a solução pronta? Eu tenho que ir lá e brigar com ele. Né? Sim. Eu tenho que ir lá e fazer ele me obedecer. Essa é a solução pronta. Esse é o retrato. Essa é a foto. Né? Que a gente, às vezes, escuta tantas vezes. Criança tem que obedecer a gente, tem que obedecer os mais velhos, tem que fazer as obrigações. Isso é uma foto. Né? E aí a gente assimila isso e fala, não, ele tem que fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente entra dentro disso. Né? Só que se eu tiver buscando estar nesse estado de presença, eu vou observar ele, eu vou observar a mim mesmo, o que está acontecendo dentro de mim, e vou ter uma sensibilidade para o que está acontecendo dentro dele. E talvez eu possa ter, com essa sensibilidade, conseguir ter uma abordagem diferente em relação a ele. E fazendo isso, observando a minha própria irritação, o que aconteceu é que eu consegui observar ela, e ela foi diminuindo. A minha irritação foi diminuindo. Né? Eu me percebi me tranquilizando. Eu fui para um estado em que eu estava bem centrado, que eu estava ali. E aí, como é que eu fiz isso? Com a respiração, percebendo meus sentidos, minhas sensações, meus sentimentos. O Ari é tudo isso. O Ari não é só, eu sou agora o papel de pai, eu tenho que fazer ele fazer os exercícios de qualquer forma. Não, o Ari é tudo isso e muitas outras coisas. Naquele momento era o que eu estava sentindo, era o que eu estava percebendo, era, sabe, vir para cá. E dessa forma, eu consegui sair das fotos que às vezes aparecem na minha mente dizendo, você tem que ser assim, Ari. A vida é assim, então você tem que ser assim. Respostas prontas. Né? E aí esse exemplo, né? Ele fala disso, da gente voltar-se para si próprio e perceber o que está acontecendo agora, aqui no presente. Nesse presente aqui, talvez tenham coisas que venham lá do passado. Aí, quando eu paro e olho, eu vou conseguir ver o que é do passado, vou ver quais são as expectativas que eu estou no futuro, vão ver minhas necessidades, vão ver uma série de pontos, de elementos que fazem parte de mim e que, de repente, eu não consigo dar atenção porque eu estou só naquele ponto que ele tem que fazer o dever. Acabou. Sim. Então, a presença... Naquele piloto automático, né? Que a gente vive. Exato. Piloto automático. Você falou perfeito. É isso mesmo. A gente entra no piloto automático e já vem com respostas prontas e padronizadas. Né? E aí a gente entra, quando você fala isso, entra no piloto automático, o que acontece? Esse piloto automático, ele nos dá respostas para questões que às vezes essas respostas não cabem mais. Em determinadas situações, talvez essa resposta caiba. Em outras, não. Eu não posso pegar o mesmo recurso e utilizar para todas as situações. Se eu estou na presença, a minha consciência, ela dá uma amplificada e eu consigo perceber mais respostas, mais possibilidades. O estar na presença
a grande característica, a grande qualidade dele, eu acho que é justamente a gente conseguir abrir e se tornar receptivo a novas possibilidades, né? E aí entra aquilo que você estava falando sobre aquilo que a gente colocou como tema de hoje, né? Presença e inovação, né? A inovação. O que é inovação? Todos nós estamos buscando, né? Tanto as organizações, como foi falado aqui no início, as organizações elas estão buscando novas formas de enfrentar, às vezes, problemas antigos ou questões que não foram atendidas adequadamente, né? Que a gente poderia dizer que é formas de se aperfeiçoar, de mudar. Por quê? Aí a gente lembra o que a gente falou lá no início. A vida é movimento. As coisas, elas estão em movimento. Então, se a gente vive num mundo que é movimento, num mundo que é dinâmico, aquelas respostas que foram feitas para questões de algum tempo atrás, elas já não vão atender, já não vão funcionar. A gente precisa estar recriando as respostas. E, às vezes, até as perguntas, elas vão estar sempre sendo recriadas, né? Porque as situações mudam. Então, Sim. as nossas respostas, a nossa maneira de lidar com essas questões, elas vão precisar ser remodeladas. E se a gente tem aquela mente que ainda está fechada nas fotos, que são aquelas experiências antigas, aquelas respostas, né? Às vezes a gente vê o pessoal falando assim, bom era na época do meu pai, do meu avô, porque não tinha isso, era assim, assado. Aquela época era aquela época, né? De lá para cá muita coisa mudou, sabe? Com certeza, muitas coisas mudaram. E aí, pensando nisso, né? Sim, Ana, pode falar. E tem tanta gente que está vivendo ainda preso nesse passado, né? Nesse passado, assim, totalmente. De se apegar a isso e não evoluir, porque aquilo que era bom, isso aqui que é bom, então por que eu vou trocar isso aqui? Exatamente. Essa coisa como é que é? Tem um ditado gente, tem um ditado que fala que o bom a gente não troca, como é que é? Esqueci agora. O time que está ganhando, a gente não muda, né? E a gente não mexe, exatamente. Não mexe. Exatamente. Pois é. Então, mas é isso que você falou, tem pessoas que são apegadas ao velho, né? Às velhas soluções, às velhas propostas de solução, né? Isso até me lembra uma história bíblica, tem uma história que eu acho tão interessante. Eu não sei contar os detalhes não, mas eu acho ela assim, a imagem que ela traz, que ela evoca, muito legal. Eu sei que é aquela história lá de Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Que os dois anjos foram para destruir essas duas cidades. E tinha uma família só que eram de pessoas legais que mereciam estar fora, né? E aí os anjos falam, olha, vocês vão ter que ir embora, vocês não podem levar nada, e vão embora. E não olhem para trás. Tá? E aí a família sai, né? É um homem, a mulher e os filhos, né? Eles saem, tá? Os anjos, o pau come, eles começam a destruir a cidade, né? E a família está saindo, aí a mãe da família, a mulher, né? O pai da história, ela estava o tempo todo pensando, né? As coisas que ela tinha deixado para trás, os amigos, os bens, as posses, e ela não resiste e olha para trás. Quando ela olha para trás, ela congela, vira uma estátua de sal, né? Para mim, essa história é muito interessante. Eu vejo como metáfora, né? Uma metáfora de como a gente congela se a gente ficar olhando muito tempo para trás, para as coisas que aconteceram, sabe? A forma como aconteceram as coisas, né? No passado. A gente congela e fica lá naquela época. E a vida continua. A família dela seguiu adiante. Eles não queriam ficar lá com ela. Eles queriam a vida nova, mesmo com todas as inseguranças, mesmo sem ter as posses, mesmo sem... Mas eles iam ter uma nova oportunidade. Eles estavam olhando para isso, por isso eles seguiram em frente. E ela estava olhando para trás, né? Então, e quantas pessoas, né, que não estão
presas aí, que estão congeladas nesse passado, né? E sim, que muitas vezes estão usando esse passado como desculpa para não progredir uhum, na vida. sim, é verdade. Muitas vezes estão naquela coisa, mas a, a minha família nunca teve condições, então eu não Hum, estudei, por exemplo, e agora a pessoa tem condições, a pessoa poderia estudar e fica nessa prisão. De, não, eu não estudei lá quando era nova, porque eu não tinha condições. E pronto. aham, Né? Então, e isso em diversos aspectos da vida, né? Que a gente se uhum, trava, a gente se congela, usa alguma coisa do passado como desculpa e não é, evolui. Né? sim, é verdade. Eu acho que é por aí mesmo, né? Então, se tudo está em movimento, né? Voltando ao início, tudo está em movimento. A vida ela está se reconstruindo, né? Tem até um estudioso que morreu recentemente, o Maturana, Humberto Maturana, um chileno, um biólogo. Ele criou uma teoria, a partir de estudos, de pesquisas, de que todas as formas vivas, elas se constroem. Elas se constroem. Tem algo dentro delas que gera esse movimento para que elas se construam. Aí ele denominou Uhum. isso de autopoiese, o processo de autoconstrução, de autocriação, né? Então a vida é isso. A gente está se construindo, mesmo que a gente não queira, tem algo dentro de nós que nos impulsiona para que a gente caminhe em direção a essa renovação, essa transformação, né? E a gente pode ajudar o processo. Se a gente Sim. diminui as resistências, se a gente busca estar consciente do que está acontecendo com a gente mesmo, que aí eu acho que é o que o estado de presença ele se propõe, né? A gente começa a perceber esse processo. E a partir dessa percepção do processo, a gente vai vendo quais são as verdadeiras necessidades nossas. A gente vai percebendo além daquilo que a gente enxergava de nós mesmos, dos retratos, das fotos, das imagens limitadas e congeladas. A gente vai se descobrindo, né? Então, a ideia da presença é que ela pode ser é um recurso fundamental para a inovação de nós Uhum. mesmos e da nossa própria vida, né? A nossa vida, ela está o tempo todo se reconstruindo, né? E quando a gente traz presença no momento em que a gente está vivendo, a gente traz mais consciência, a nossa consciência se amplia e a gente tem mais recursos para conduzir o nosso processo, para nem conduzir, para seguir o nosso processo. A gente acha que Uhum. conduz as coisas, né? Na verdade, a gente tem algo maior que conduz a vida pela gente. A gente vai acompanhando, né? A gente vai acompanhando. É interessante, eu me lembrei de uma coisa, que eu fiz Kung Fu 4 anos, né? É Uhum. uma linha de Kung Fu chamada Wing Chun, Wing Chun, né? Uhum. Até o Bruce Lee, ele estudou dentro dessa linhagem, né? Uhum. O dele fez parte dessa linhagem. Depois ele foi e criou o método dele, né? Uhum. Mas é uma linha, é uma escola que ela é secular, tem vários séculos de existência. E ela é fantástica, porque a gente praticava, mas a ideia não era Kung Fu para brigar, sair batendo nos outros, era uma aprendizagem para a vida. A Sim. ideia de Kung Fu, né, que os chineses têm, não Kung Fu é arte marcial, não. Kung Fu é a arte de transformar o difícil em fácil. Tá? Como é que a Olha. gente transforma o difícil? Kung Fu é isso. É quando a gente conseguir buscar alcançar excelência naquilo que a gente está fazendo, de uma maneira que seja fácil. Esse é o Kung Fu. Uhum. Aí você. Tanto é que é usado para isso. Ele tem Kung Fu, se é um cozinheiro, ele tem Kung Fu, ele é um bom cozinheiro. Ele tem Kung Fu, Uhum. ele é um bom artesão. Ele tem Kung Fu, ele é um bom agricultor. Uhum. Então, o conceito de Kung Fu original é esse, né? Que os Olha que sinólogos interessante. falam. É. E lá na nossa família, que lá a gente, quando começava a praticar, a gente entrava dentro de uma família.
família Kung Fu. Tanto é que não era academia, era uma casa, né? A casa era comprada exclusivamente para a prática de Kung Fu, né? E a gente ficava lá conversando com o Sifu, era um ambiente de troca, de experiência. Era bem interessante. E aí uma das coisas que eu aprendi no Kung Fu, eu acho assim fantástico, que para mim se casa com a ideia da presença, é porque eu falei uma frase que me lembrou essa experiência, né? O que o Sifu falava é o seguinte: você não faz nada que você quer, você faz aqui o que a situação está pedindo, tá? Você só faz o que a situação está pedindo. Então, por exemplo, uma coisa que eu fui observar lá, como eu era rápido, eu era muito ansioso para fazer as coisas. Aí ele chegava e me dava uma bronca: você não faz nada que você quer, desacelera, você tem que perceber o que o outro está fazendo. Ele está fazendo um movimento, o seu movimento tem que ser em função do movimento dele. Se você quiser tirar a coisa da sua cabeça, você vai se dar mal. E isso é para a vida. Eu não posso, eu tenho que ser do jeito que eu quero. Não, é do jeito que as coisas funcionam. No caso do Kung Fu, né? A gente estava treinando, o colega colocava uma quantidade de força, fazia um movimento em uma direção, eu tinha que perceber a quantidade de força que ele colocava, a direção em que ele estava se movimentando para eu conseguir fazer um movimento. Não adiantava nada eu fazer um movimento que era só o que eu queria. Que eu acho que essa é uma metáfora boa para essa situação, sabe? Se eu ficar preso na fotografia, na visão bidimensional, na visão limitada, eu vou fazer de qualquer jeito. Já uma visão de presença, o Kung Fu traz presença. A prática de uma arte marcial, né, traz presença, porque você tem que perceber o que está acontecendo. E é só em função do que está acontecendo que você vai agir. Você desenvolver essa sensibilidade para saber que processo está acontecendo. Aí, em função disso, você se movimenta. Agora, se você tem como é que eu posso dizer? Um itinerário totalmente pronto, tudo certinho, achando que vai ser desse jeito na vida, você está enganado, né? É até engraçado que eles falavam: ó, esse negócio de coreografia não adianta. Você vai lá e treina que tem uma coreografia. Não, a outra pessoa que está lá, ela nunca vai seguir a coreografia com você. Então, o ideal é você saber estar consciente do seu corpo e consciente do corpo e dos movimentos do outro. Aí sim você vai poder fazer movimentos que tenham a ver com o que é mais propício para você ou não. Sabe? E eu acho que a vida, no fundo, é desse jeito também, né? A gente, muito do que está acontecendo nas nossas vidas é algo novo que está acontecendo. Essa é até a perspectiva fenomenológica, né? Tudo são experiências e tudo é novo, né? E aí a gente precisa ir para esse novo, sem esquecer as experiências que a gente tem no passado, mas trazendo um olhar de curiosidade e de uma percepção mais ampliada. Porque aí a gente pode se relacionar com isso. Estabelecer uma relação com isso. Não eu vou submeter a minha ao que eu acho. Não, deixa eu me relacionar com isso e aprender com isso. Eu acho que é um grande processo de aprendizagem, sabe? Grande aprendizagem. Né? Com certeza. Então, em síntese, né? Vida é movimento. Vida é movimento. A vida se reconstrói a cada instante. Eu trago minhas bagagens do passado, mas eu não posso ficar preso a elas, porque a vida vai estar me obrigando a estar me reconstruindo através das novas experiências, de novas situações, novos relacionamentos, né? Porque tudo está mudando. Olha só essa questão da pandemia, por exemplo. Quem iria imaginar que ia acontecer uma coisa como essa? Né? Chegar assim, final de 2019, julho de 2019, falar assim, vai ocorrer uma pandemia. Você está brincando, isso não existe, nunca existiu um negócio desse. Você está achando que vai acontecer isso aí em 2 meses você resolve. Que era o que as pessoas pensavam. E não foi desse jeito. Né? E aí, ou seja,
foi necessário um processo de reconstrução. Um exemplo, teletrabalho, né? O trabalho tem que continuar. Sim. Teletrabalho. Quem pôde conseguiu implantar o teletrabalho, em outros trabalhos não. Né? O desenvolvimento da vacina. Antes, para fazer uma vacina, demorava mais tempo. Teve que ser acelerado. Novas técnicas foram criadas, novas metodologias. Né? Então, eu acho que é um exemplo interessante para eles mostrar assim, que o ser humano ele vem se adaptando. O ser humano ele tem essa habilidade de se adequar, de se ajustar, né? De inovar as suas respostas. Né? Porque é isso que garante a possibilidade de sobrevivência e mais além, a de viver plenamente. Né? Porque tem pessoas que vivem no modo de sobrevivência, né, Ana? Exatamente. Tipo, eu vou fazer aqui só para eu ter sabe, o básico aí para eu continuar sobrevivendo e me manter seguro, né? Mas a pessoa falta a ela aquele prazer do viver, né? Tem um autor que deixa eu lembrar o nome dele aqui, Joseph Campbell, que ele escreveu O Poder do Livro, né? O Herói de Mil Faces, né? Ele fala assim que o grande propósito da vida é a gente se sentir vivo. É a gente se sentir vivo. E para a gente se sentir vivo, a gente tem que sair do modo de sobrevivência, do modo reativo, do modo que repete as coisas do passado, e entrar no modo criativo, né? Em que a gente percebe que a gente está se relacionando com a vida e está se recriando, e está criando algo novo, e está, né? Eu acho que esse modo criativo é o que a gente está mais precisando, porque esse é um mundo, ele traz muitos desafios para nós. Muitos. Né? Relações humanas, né? A questão do trabalho, a questão de um universo que é tão rápido, que tem tanta informação, fake news, por exemplo, né? Estou dando alguns exemplos, né? A tecnologia que está tão rápida, avançada, as exigências, por exemplo, do mercado de trabalho, que está exigindo coisas novas do que exigia há 20, 30 anos atrás, né? Então, tudo está diferente. Né? Tudo está diferente. E as coisas elas vão mudando mesmo. E aí, como é que a gente acompanha esse processo de mudança, se mantendo vivo, se sentindo vivo? Eu acho fantástico isso que o Joseph Campbell fala. O nosso grande propósito de vida é viver de um modo em que a gente se sinta vivo. E o que ajuda, na minha opinião, o que ajuda a gente a conseguir se sentir vivo é a gente conseguir desenvolver esse estado de presença. Porque aí a gente vai se conectar, vai caminhar junto com a vida. Né? Mas exatamente. Uma frase uma pergunta, na verdade, que eu gosto muito de começar algumas das minhas palestras, é a pergunta: você vive ou sobrevive? Eu utilizo isso em várias palestras que eu faço. E aquele momento ali de silêncio, que você vê as carinhas de interrogação das pessoas, e assim, aquela coisa, uau, né? Ótimo, será perfeito. que eu estou vivendo mesmo? É fantástica essa pergunta. Ela é muito provocadora. Porque eu acho, boa parte das pessoas tá naquilo que você falou algum tempo atrás, alguns minutos atrás, estão no piloto automático. Que é só o condicionamento, a repetição. Porque o pai e mãe viveu desse jeito, ou ela acha que é a maneira que vai trazer mais segurança, mas não traz essa sensação de estar vivo. Né? Boa parte das pessoas. O próprio sistema educacional, eu vejo, né? Eu como pedagogo, eu fico olhando muito. Nosso sistema educacional ele é muito ultrapassado, né? Porque é um sistema, é uma forma que sei lá, 200 anos atrás, foi criado para a Revolução Industrial, desde a postura como as crianças sentam, né? Que é tudo igualzinho, tem que sentar lá, caderno, o professor na frente, né? Como que hoje já existem
formas, modelos que estão buscando desenvolver a criatividade. Em outras palavras, trazer a pessoa para se tornar mais presente. Não ser um robozinho que vai repetir, né? Um vezes um é um vezes dois é dois, um vezes três. Não, mas apresentar os problemas da vida com a dinâmica e desenvolver essa inteligência, né, de presença, que vai ajudar, vai qualificar a pessoa para viver o momento, a realidade, o que a realidade realmente exige. Então, é uma questão e tanto, né? A gente vive ou a gente sobrevive? Isso aí eu acho que devia estar na porta, assim, né? Na parede, assim, todo mundo. É verdade, verdade. E é interessante como é que a criatividade, ela faz muito parte da criança, né? Ela é naturalmente criativa. Uhum. E o tanto que a gente vai tolhindo ela com o sistema educacional, com a educação ali da família, né? Com a educação religiosa e por aí vai. E a gente vai tirando essa criatividade e a gente se torna adultos não criativos. Exato. É verdade, é isso mesmo. A gente se torna condicionado no modo de sobrevivência. E não é à toa que tantas pessoas... O modo de sobrevivência, ele tem a ver com as estruturas cerebrais que a gente tem, né? A gente tem um autor, deixa eu ver como é que eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, McLaren, acho que é McLaren, ou MacLean. Agora estou em dúvida se é MacLean ou McLaren, acho que é MacLean, ou MacLean, acho que é isso, que ele fala que ele criou um modelo de representação do cérebro que tem 3 estruturas, né? Tem um cérebro reptiliano, o cérebro mamífero, o límbico e o neocórtex, né? Sim. E aí ele fala, né, que o cérebro reptiliano são aquelas ações reativas, né? Comer, Sim. fazer sexo, sobreviver, que é o que a gente encontra no cérebro do réptil. O réptil ele tem um programa, o cérebro é programado para isso, né? Essas reações mais automáticas. Inclusive, algumas coisas que a gente aprende também usa. Por exemplo, dirigir carro. Às vezes a gente está dirigindo um carro lá, tem uma aprendizagem que é automática. Sim. Então, automatismo. Para muita coisa serve, né? Sabe? Sim, muito útil. É muito útil. A gente tem o cérebro límbico, né? Que é a parte emocional, né? Que é dos mamíferos, né? Os seres que já evolutivamente mais avançados, né? Vieram milhões de anos depois dos répteis. E nos primatas superiores tem o neocórtex, né? Especificamente no homem. O homem, inclusive, tem o córtex pré-frontal, que é a região aqui, ó, né? Que é a parte mais desenvolvida. Mas o que acontece? A gente, no modo de sobrevivência, a gente às vezes ativa muito como se fosse um complôzinho assim, entre o emocional, o medo, né? E o reptiliano, o límbico e o reptiliano, que às vezes fica nesse modo de sobrevivência, aí ele fica em estado de alerta, né? E as outras estruturas, elas acabam não sendo acionadas, né? As outras estruturas do cérebro. E aí o estado de presença, a gente pode dizer que ele envolve o pré-frontal, né? Quando a gente começa a fazer os trabalhos para desenvolver a estado de presença, o pré-frontal ele vai começar a ser ativado e vai começar, que eles falam que o pré-frontal é um regente, né? Como um maestro, ele vai se comunicar com os outros e cria um cérebro mais integrado, né? Um sistema nervoso mais integrado, com mais condições de responder às demandas da vida, né? Porque senão às vezes você fica só lá naquele modo reativo, né? Você fica nesse modo automático, né? E as respostas criativas que poderiam estar vindo dessa integração disso aqui com o restante, né? Às vezes se perde. Mas boa parte das pessoas eu acho que entra nesse estado. Mas todo mundo acho que tem um pouquinho, né? Acho que uns ficam... Sim, a gente precisa para sobreviver, né? A gente não tem que se preocupar com o coração bombeando, né? O nosso sangue. Isso aí tudo faz parte do sistema reptiliano. E a gente precisa dele, né? Para essas ações, como você falou.
o ato de dirigir, o ato de você pegar um talher para comer, né? É uma coisa automática, a gente não fica ali pensando no movimento, vou pegar o garfo assim, assado. Né? Então, tudo isso a Sim. gente precisa dessa automação, ela é importante. Mas o problema é quando a gente está preso somente nessa automação. Essa é a grande questão. Porque, Exato. né, deixa eu tentar fazer uma comparação assim, né? É como assim, se a gente tivesse uma casa assim de $1 milhão, né? Uma casa assim enorme, cheia de quartos, cômodos, sala de jogos, sala de cinema, cozinha, e aí a pessoa resolve viver só num banheiro dentro dessa casa. Ela tem inúmeros recursos, tem 20 carros, campo de golfe, tem, né, uma casa milionária. Ela tem uma série de coisas e ela fica presa lá no banheiro. Não, eu vou ficar aqui porque, né, aqui eu me sinto seguro. Então, sabe, a gente tem muitas possibilidades. O estado de presença, eu acho que ela coloca isso. A gente conseguir perceber quais são as nossas potencialidades, né? E conseguir acessar e utilizar, né? Exato. Mas eu não, prefiro não. Deixa eu ficar... inclusive, tem até um texto bíblico também que fala sobre isso, né? Que eu acho também interessante. É uma parábola, né? Parábola. Fala, parábola do... Como é que é o nome? Dos talentos. Parábola dos talentos. Sim! Né? Que ele fala que um senhor pegou os 3 servos dele, para um deu uma moeda de ouro, para outro deu 2 e para outro deu 3. Eu acho que é isso. Não está errando os números aí. E aí falou, eu vou sair, eu quero que vocês peguem isso aí e invistam. Né? Quando eu retornar, a gente volta a conversar. O que tinha 3, pegou, investiu, ganhou mais 3. Né? O que tinha 2, também fez lá o que ele conseguiu, ganhou mais 2. E o que tinha 1, enterrou a moeda, ficou com medo, né? Não gastou e deixou lá. Quando o senhor chega, os 3 perguntam, aí ele pergunta para os 3, e aí, servos, o que vocês fizeram? Aí um fala, tinha 3, fala, eu peguei, investi, multipliquei esse dinheiro, agora eu te devolvo 6. Ele, muito bom, estou satisfeito. Aí ele pergunta para o segundo, e você? Ele, tinha 2, consegui ganhar mais 2. Beleza, que bom, você também multiplicou. E o outro? E você? Eu dei 1. Eu fiquei com medo, enterrei, guardei, e eu estou te devolvendo 1 que você me deu. Ficou chateado. Poxa, eu te confiei em você para você multiplicar os recursos e você me devolve a mesma coisa. Então, né? Aí você não mudou nada. É aquela visão mais... né, analisando, né? Sim, ele foi totalmente conservador. Ele quis só sobreviver. Não, deixa eu só guardar isso aí. Isso é pernicioso para a gente, porque com o tempo a gente se evitando viver a vida, perceber o movimento da vida dentro de nós mesmos. O que acontece com muitas pessoas, eu acho que é o surgimento das doenças psicossomáticas também, né? Coisas assim que a pessoa não conseguiu. Porque com o tempo passando, a pessoa vai vendo que ela não está vivendo e aquilo vai gerando frustração, vai afetando o emocional, né? Eu acho que muitas das doenças que hoje existem, de ordem emocional, eram pessoas que não entraram no processo da vida. Ficaram só se contendo, se preservando, como é que é no modo de sobrevivência? Né? Sim, E nesse aí, piloto automático, né? E hoje a gente tem um boom dessas doenças autoimunes, né? Que é o próprio corpo ali reagindo contra ele próprio. Já que você não faz nada a respeito, deixa eu acender a luz vermelha aqui para você. Para ver se você toma um rumo na vida. Né? E muitas vezes a pessoa não compreende aquela mensagem, né? As crises, né, Ana? As crises da vida, as crises que acontecem na vida, elas vêm para tirar a gente do lugar que a gente está estacionado. Então, a vida, ela manda crise. Se eu estou lá, tudo bem, aí
pumba, chega uma crise, igual agora, essa da pandemia, uma crise que Sim, afetou todo mundo, o planeta todo, né? Mas tem crises que exato. são bem pessoais. Perdeu o emprego, uma separação, né? Um casal, Sim, que mais? Tantas coisas que acontecem. E aí sim, essas crises é um processo da vida para dizer, ó, você tem desafios novos aí, meu filho. Tá? Algumas são bem dolorosas, são bem difíceis, alguns desafios são bem maiores do que os outros, mas acho que essas crises, elas, de alguma forma, movimentam a vida. Né? exato. Se a vida está estagnada, sempre vai ter crises. Né? Se a gente for pensar, né? Quando a gente nasce, quando a gente né, tem o processo da fecundação do óvulo durante 9 meses, fica lá desenvolvendo. Aí vem a primeira crise, né? Que é, ó, já estou grande demais para ficar no útero. O corpo, Sim, né? Começa o útero, né? No momento da, do parto, no parto normal, o útero vai entrar em contrações e vai começar a empurrar aquele ser para fora, né? Porque tem todo um exato. processo químico no cérebro da mãe, que é o momento, ele já está grande o suficiente, já está pronto, tem que ir para a vida. E aí ele é empurrado, é a primeira crise. Ele estava no local lá confortável, bom, né? Nem Quentinho, precisava se alimentar. comendo ali facilmente pelo cordão umbilical, não tinha trabalho Dentro da nenhum, só mamãe. nadava ali na aguinha, gostosinha. Aí chega a vida e, mano, você tem que ir para fora, meu filho. Tu já tá grande, rapaz. Não adianta mais, não pode ficar aqui dentro mais, não. Aí é a primeira crise importante, né? Aí tem, quando vai desenvolvendo, tem os dentinhos começam a crescer, dói, da inflamação. Aí, né, uma Sim, outra crise, o corpo tá mudando. Mudança, aquilo que a sim, gente está falando, né? Aí começa a falar as primeiras. É uma crise, o cérebro. Dizem que a aprendizagem da linguagem, uma das aprendizagens que faz o cérebro mais crescer, né? É outra crise. O cérebro está em hum, expansão mesmo, está aprendendo tudo do mundo ali, aí vai aprender a andar, né? O meu filho mesmo, eu lembro quando ele aprendeu a andar, de vez em quando caía, batia a boca no chão, aí chegava com a boca sangrando, aí pegava chorando, né? Quantas vezes? Até o é, meu tá aí, né? E aí chega tem que ir para a escola. Uma nova crise, se afasta dos pais, mãe vai sim, para um de maior, né? Aí chega a adolescência, outra crise, né? Aí vem o primeiro trabalho, universidade. Todas são crises, são momentos em que você sai de um espaço menor para um espaço novo, maior, diferente, né? Aí vem sim, aí filhos, relacionamento, crises, né? sim, Aí vem questão aposentadoria, sim, velhice, né? Morte também. São todos sim, processos, crises, momentos em que as coisas estão lá se renovando. E como é que a gente passa por tantas crises na vida, né? Eu acredito que quando a gente está mais usando mais condições de usar nossos recursos de presença, a gente vai ter mais condições de enfrentar essas crises. Crises que acontecem num dia, no mesmo dia, às vezes acontecem várias crises. E numa vida, sim, quantas crises acontecem? Né? E a presença, exatamente. eu preciso sair, abandonar aqueles padrões antigos e tenho que ficar aqui agora, vendo o processo que está acontecendo agora, tomando consciência e com os meus recursos, com o que eu tenho dentro de mim, né? Coisas que eu nem, às vezes, se eu não estou muito atento, eu tenho recursos e que às vezes eu não consigo utilizar. E aí eu vou usar para viver a vida, para estar vivo dentro da vida. Né? Exatamente. Ó, tem um comentário aqui que eu vou dar uma resumida, que a Uhum. pessoa comenta aqui que às vezes ela tem a sensação de que ela já sabe tudo, de que ela já conhece tudo, e entra num Aham. estado de tédio. Aham. Olha, interessante, Como né? é que, o que que a gente pode fazer com relação a essa questão do tédio, da procrastinação, da gente não sair do lugar? Uhum. Olha, excelente pergunta. Como é que a gente sai da questão do tédio,
Procrastinação. Olha, eu vejo o seguinte, na minha experiência, quando a gente tenta sair dessas questões usando a racionalidade, né, a mente ela é muito limitada, sabe? Ela acaba criando padrões, ela acaba criando ações a partir de padrões, de coisas que ela já viu no passado, quando ela quer agir isoladamente, né? Agora, quando a gente tenta, vamos dizer assim, deixa eu tentar usar uma metáfora aqui. Uma coisa é a gente, olha só, se vem uma pessoa, vem um grupo ali querer me bater, aí eu falo, não, eu vou enfrentar, eu na marra ali, eu vou brigar com eles todos, né? Sozinho. Uhum. Né? Sim. Eu vou lá e vou dar conta deles, né? Eu vou apanhar e muito. Agora, Sim. se eu imagino assim, peraí, deixa eu pedir ajuda aqui para um colega, para um vizinho, para um familiar, né? Eu tenho Sim. mais recursos à minha disposição. Talvez eles vendo isso, eles vão embora, né? Ou então eu vou conseguir, pelo menos eu não vou apanhar tanto, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer é que dentro da gente tem muitos recursos e a gente não usa esses recursos todos. E a ideia é a gente não usar só esse aqui, achar que só isso aqui vai resolver tudo. Não. Porque essa mente, muitas das vezes, ela está bem limitada em padrões de coisas que vieram do passado. Então, como é que a gente agrega mais recursos? Entrando em contato com os recursos do corpo. O corpo ele tem muitos recursos. Quando eu falo corpo, é tudo isso aqui. Inclusive o cérebro. Também faz parte do corpo. É porque a gente, quando fala assim de lógico, racional, é uma parte só do cérebro. Tem muitas Exato. outras partes que não estão sendo usadas. Então, quando a gente começa a usar essas estruturas de maneira mais intensa e mais integrada, a gente tem mais recursos para enfrentar situações. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, a própria respiração. Né? A respiração é uma coisa que nos conecta com o estado de presença. Por quê? Porque a respiração ela acontece o tempo todo. E o tempo todo ela se renova. Então, quando a gente, por exemplo, para observar a respiração, que é uma técnica que vem da yoga, que vem de tradições muito antigas, que eles já sabiam há milênios. Né? A meditação, por exemplo. Hoje você tem o mindfulness. Mindfulness trabalha muito com foco na respiração. Não só na respiração, né? Mas é uma das coisas Os que eles pilares. colocam pensam dos pilares. Né? Então, por exemplo, perceber a respiração. Quando eu paro e percebo a respiração, é como se eu juntasse, reunisse tudo que está disperso no mental, nas ideias, na imaginação, e viesse, ó, você vem para cá, para o seu centro, para o centro de um local que tem muitos outros recursos. Aí, quando eu falo assim, às vezes fica meio vago, mas vou dar um exemplo de um recurso: intuição, imaginação, sentimento, né? Memórias que vêm de momentos que a gente às vezes teve uma solução e conseguiu, né? Então, vir para cá é como se a gente concentrasse todos esses recursos aqui e conseguisse ficar em conexão com eles. E aí a gente começa a conseguir trabalhar com eles. Porque às vezes a mente ela está levando a gente para essa mente lógico-racional, quando eu falo de mente, né? Essa mente lógico-racional está levando a gente numa direção que é um beco sem saída. Mas se eu venho para cá, né? Eu tenho vários... vou fazer uma comparação com o computador, né? Um computador que usa um processadorzinho só, lógico, racional, e um computador que usa vários outros processadores. Vou dar um exemplo. O coração é um processador de informação. Ele tem neurônios também. Dentro do coração, essa é uma descoberta recente, né? Nosso coração tem, né? Então, não fala assim, por exemplo, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração, ele é um processador de informações. Aqui, ó, na barriga, a gente tem o que se chama de segundo cérebro. No intestino, tem neurônios também. Também tem um processo de processamento de informação. Tem outros níveis. E quando a gente junta todos esses processadores, coração, intestino, né? É até interessante, a gente estava falando sobre artes marciais, né? Kung Fu.
né? Um bom artista marcial é uma pessoa que ela está com a consciência aqui no hara, né? Ou do tantien, na cultura chinesa. Na cultura japonesa é hara, né? Na cultura Uhum. chinesa é tantien, aqui no umbigo. Aqui eles Sim, sabem que tem um centro de consciência aqui. Tem um centro de consciência aqui. Tá? sim, Um bom artista marcial, as ações dele não saem daqui, saem do hara. Porque ele vem da conexão com a Terra, de se sentir bem conectado com a Terra, e os movimentos vão ser frutos de um processamento instintivo, um instinto, sabe? sim, É um instinto. A gente consegue se conectar com o nosso instinto, que tem uma inteligência muito grande. Tanto é que sim, o instinto move todo. A gente chama de instinto tudo isso que a gente às vezes não percebe, que é automático no corpo, né? Instinto. sim. É uma forma de conhecimento também. Então, quando a gente junta essas várias coisas, e como é que a gente junta isso? O primeiro ponto é a respiração. E tem formas de se respirar também. Porque, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui, se eu estou agitado, isso aqui vai aumentar a agitação do meu cérebro. Uhum. Agora, se É. eu faço uma respiração, no momento de soltar o ar, mais lenta, mais lenta que a inspiração, eu vou desacelerar minha mente. E isso me ajuda a vir para o centro. Né? Um exemplo. Né? Ou só parar para observar a respiração. Deixa eu ver como é que eu estou respirando. Quando eu começo a fazer isso, eu me conecto com meu córtex pré-frontal. Sabe? Eu começo a me conectar com isso aqui, que é o regente, é o maestro do corpo, e ele começa a aumentar a ressonância dele com as outras partes do cérebro. Essa é uma Uhum. forma. As Sim. sensações. Parar e perceber o que eu estou percebendo de sensações nesse momento. Estou com frio? Estou com calor? Tem alguma parte formigando? Tem alguma parte do meu corpo, uma musculatura que está tensa? Isso são as sensações. As sensações, elas nos trazem também para esse estado de presença. Né? Então, são recursos assim fantásticos. Se você está muito agitado, tenta ir para observar a respiração, só observar. E deixar a respiração. Porque às vezes a gente está agitado, a nossa respiração fica curtinha, fica assim, ó. É, A gente fica exatamente. respirando assim, ó, 200 milímetros, sei lá, mililitros, né? Uhum. Né? A gente tem um potencial de, acho que são 6 litros de oxigênio, Uhum. mas a gente, quando está com medo, porque a gente se trava. E quando eu trago a consciência para essa percepção do medo, eu começo a mudar o processo interno. Eu começo a mudar a minha fisiologia, aí minha respiração volta ao normal. Uhum. Só de observar a respiração, ela vai se abrindo. Né? De observar as sensações. Quando eu começo a observar, nossa, eu estou percebendo que eu tenho uma parte minha que está muito contraída. Se eu fico observando isso, essa parte daqui a pouco começa a relaxar. E aí o corpo todo, ele começa a funcionar como uma estrutura única de vários processadores que estão trabalhando junto, sabe? Em paralelo, né? Sim, Ana, que você é da exatamente. informática, né? Então, a gente Exatamente. pega um computador dos anos 90, tem um processador fraquinho, né? Pega um computador dos anos 2021, que já usa Quadricore, por aí vai. são vários processadores. Nosso corpo ele tem vários processadores, né? E aí, se a Exato. gente coloca esses vários para caminhar juntos, em paralelo, a nossa capacidade de consciência, de ação criativa na vida, ela se expande, se multiplica, né? É fantástico. E eu acho que outra questão importante que a gente está passando nesse momento, pelo menos eu me percebo muito assim, é essa questão do excesso de informação. Então, a gente está o tempo inteiro recebendo informação. Eu lembro que quando eu vim morar sozinha, um senhor, eu frequentava um grupo de meditação, e aí um senhor virou para mim, ele morava sozinho,
né? Ele era separado e tal, morava sozinho há muitos anos. E aí ele me falou assim, olha, para você que vai morar sozinha, eu vou te deixar uma dica. Sempre tenha algum barulho pela sua casa. Para você não ficar presa nos seus pensamentos. No primeiro momento, achei a ideia sensacional, né? E eu gosto muito de música, então eu ouvia muita música. Eu gosto muito de ouvir palestras, então muitas vezes eu estou fazendo aqui alguma atividade doméstica, me arrumando ou mexendo na cozinha, alguma coisa assim, e às vezes estou ouvindo uma palestra e tudo. Só que a gente foi criando um excesso de informação. E nesse fim de semana eu tive a oportunidade de assistir o filme O Som do Silêncio. Não sei se você já assistiu, né? Que é um filme excelente, né? Que para quem não assistiu, é o processo de um baterista de uma banda de heavy metal que ele vai perdendo a audição. Né? E como que ele se acostuma com esse processo, essa novidade de não ter a visão, de não ter a audição, e ele depende da audição porque ele é músico. E aí o mais curioso do filme é que ele alterna momentos com audição e momentos sem audição. Então, de repente, tira todo o som do filme para passar aquela sensação que o rapaz está sentindo. E no começo e tal, era interessante, mas depois de muitos minutos ali do filme, foi me dando aquela agonia quando tirava o som. Eu falava assim, meu Deus, tirou o som de novo, né? E aí foi me dando aquela agonia, e aí de repente eu parei e falei assim, não, gente, a gente tem que retirar o som, a gente tem que desacelerar, a gente tem que ter essa conexão com a gente mesmo, né? E foi engraçado que, com esse silêncio do filme, eu consegui ter uma conexão com o meu silêncio. Que eu estava bem agitada no dia, e aí tive essa conexão com o meu silêncio. Então, a gente acaba que fica nessa coisa de, né, hoje, quer dizer, não foi um termo criado agora, mas que está muito em voga agora, que é o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né, que é o medo de perder ali as informações, de perder os acontecimentos e tudo, e a gente entra nesse estado de ansiedade, que você quer assistir todas as lives, que você quer assistir todos os seminários online que estão rolando, e aí você não para ter esse momento de silêncio, né? Até mesmo, eu medito bastante, mas até mesmo as meditações que eu faço, elas não são, atualmente, nesse momento, elas não são totalmente silenciosas. E aí eu parei e pensei, eu falei, caramba, ok, existem vários estilos de meditação, e eu gosto de vários, e a gente se adequa a vários a cada momento, cada um tem as suas preferências, mas eu falei assim, gente, eu estou fazendo muita meditação guiada, meditação com mantra, que são maravilhosas, mas eu estou precisando fazer meditação de silêncio, e que eu não estou fazendo. Bem, Ana, você trouxe uma questão que é bem legal aí, que é assim, a informação, né? Aí eu queria acrescentar um pontozinho aí. Assim, que a gente tem muita informação, e realmente é. E talvez a questão seja a qualidade da informação. Porque, assim, igual assim, esse corpo que está o tempo todo processando, essa consciência está o tempo todo processando informação do nosso corpo, por exemplo, né? Então, das nossas relações, se eu paro, por exemplo, olho para fora, vejo o tempo, né? Os animais, o pessoal da família, tudo isso são informações, né? Que a gente está processando através dos nossos sentidos, né? Então, um exemplo, se eu estou aqui, aí de repente, se eu sinto um cheiro de fumaça, isso é informação, né? Senti um cheiro de fumaça, aí tem alguma coisa pegando fogo. Então, eu estou processando. Se eu estou consciente, eu estou processando informações o tempo todo, externas e internas. O grande problema hoje é a qualidade da informação que a gente está processando, que é muito desses meios digitais, redes sociais, essa história.
Porque ela está ocupando mais a nossa atenção do que as nossas informações, do que é bom para a gente, do que é necessário nas relações humanas, né? E Sim, isso que você falou é legal, assim, por exemplo, a gente às vezes fica cheio de ruídos, né? Sons. Poxa, às vezes ir numa mata, por exemplo, igual você foi numa horta, né? Mas fazer uma isso, trilha numa mata, aí a gente começa a escutar outros sons, né? sim, Que para nós é silêncio, mas são sons também, são informações de bichinho, grilo, árvore, o vento, que são outra sim, qualidade de informação e que vai desacelerando a gente e que a gente vai ficando numa qualidade de presença também. Uma das coisas para mim mais poderosas é estar em contato com a natureza. sim. Ela coloca. Tem gente que fica agoniada. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando com educação ambiental lá na PGR, né? Quando eu trabalhava lá, trabalhava com. Eu trabalhei 7 anos com gestão ambiental lá. E aí a Hum, gente conseguiu fazer umas vivências de educação ambiental, né? A gente levou o pessoal para alguns servidores para ir para um parque, né? A gente foi com eles lá para o Parque Olhos d'Água. Era fazer uma trilha, comemoração à uhum, Semana do Meio Ambiente, era coisa assim. E a gente chegou lá e tinha um colega que ele não conseguia. Eu falei, olha, a proposta agora é a gente fazer uma caminhada do silêncio. Todo mundo vai uhum. caminhar e vai ficar em silêncio. Tinha um colega que ele ficou humilhadíssimo, ele não conseguia, porque ele falava demais, né? Conversava demais. É uma pessoa muito engraçada até, né? A gente conversava com ele era muito agitado, muito animado o tempo todo assim. Para ele foi um desafio. Mas a proposta era aquela mesmo. Sair da Uhum. rotina. Aí é o processo de inovação que a gente estava falando. Descobrir Sim, coisas novas. Que dentro da gente a gente pode, de repente, cultivar o silêncio, fazer uma trilha, ou ir num espaço em que está o silêncio e perceber outras coisas, outras informações. O sim, meio está dando informações o tempo todo para a gente. Né? E aí, quando a gente começa a se tornar, dar mais espaço para essas outras informações, eu acho que a gente está cultivando a nossa inteligência. A nossa sim, inteligência é maior, né? A nossa consciência é maior. Né? sim, E para sair do roteiro, das coisas que já estão programadas, né? Então é muito legal isso que você falou, né? Qual é a qualidade das informações que eu estou me expondo, né? Nas é, redes sociais, por exemplo, fake news, ficar falando da vida alheia, vendo coisas que, né? Nossa, isso eu acho uma coisa seríssima, seríssima. E eu vejo que eu também tem muitos momentos que eu fico aí vendo besteira, perdendo tempo. Poxa, eu poderia estar às vezes junto com outras pessoas, ou até mesmo junto comigo mesmo, sabe? No meu sim, processo de autoconhecimento, ou desenvolvendo dons, sei lá, pintura, música, tantas qualidades que sim, a gente tem, só que a gente às vezes, hoje eu acho que a gente tem gasto muito tempo com coisas que tiram a gente. O que é interessante, tem até um documentário na Netflix, né? Que fala sobre essa questão, né? De como a gente é manipulado por sim, essas várias estruturas que lidam com informação, né? Essas programinhas, né? Eu estou no Instagram agora, mas né, as redes sim, sociais elas fazem isso. Porque enquanto a gente está aqui, a gente não percebe que a nossa atenção está sendo vendida para outras pessoas. Né? A gente tem que sim, saber selecionar. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, enquanto a sim, gente fica lá desafiando, coisando, né? Vem no meio uma série de propagandas, né? Que exato, são a gente fica à mostra dessas propagandas e é induzido a comprar esses produtos e não percebe. sim, Então, o cara que exato, criou o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? Enquanto a pessoa está lá, ela está, na verdade, vendendo esse espaço de atenção para algum patrocinador, e é caro. Então, a sim, nossa atenção, a atenção que podia ser voltada para coisas muito melhores para a nossa vida, para a gente trazer esse sentimento de que eu estou vivendo, que eu estou vivo, estou vivendo, né? Ela está sendo, nossa atenção está sendo destinada a pessoas que estão vendendo produtos. Né? Então, sim. é isso. Né?
Infelizmente, Exatamente. é essa a situação. Então, Exato. E muito assim, isso. eu que trabalho com informática, né? Muitas vezes as pessoas não têm a noção dessa manipulação que acontece com a gente, né? Uhum, Então, eu lembro, por exemplo, isso já tem anos, que uma amiga minha virou para mim e falou assim: Ana, eu vou te perguntar uma coisa porque você é da informática. Eu tô assustada. O que que foi? Ela falou: não, olha só, eu estava conversando presencialmente com uma amiga e ela comentou sobre um jogo que ela estava jogando. Eu não pesquisei sobre o jogo. Eu não fui ver nenhuma informação sobre o jogo. Eu só ouvi ela falar sobre o jogo. O aham, que que aconteceu? O celular dela estava captando aquele áudio delas conversando. E uhum, alguns dias depois, começaram a aparecer propagandas do jogo para ela. uhum, uhum. É, Né? A gente que trabalha com informática, a gente consegue compreender isso, mas as pessoas não conseguem compreender. E isso aconteceu comigo essa semana, que uma amiga minha me mandou uma mensagem, né, que é o aniversário dela, e ela é muito envolvida com ações solidárias e tudo. E aí ela mandou que ela queria de aniversário que as pessoas colaborassem com dois projetos, né, dos quais o grupo dela está apoiando e tudo isso. E aí tinha uhum, uma lista de dois lares, né, de crianças e adolescentes. E aí eu olhei a lista do que eles estavam pedindo, que ela mandaram uma artezinha bonitinha. E uma coisa que eu já tinha pensado aqui em casa é que eu faço uso de anticoncepcional para não menstruar, porque eu sou muito anêmica. Então, uhum. eu optei por isso. E ficou um monte de absorvente aqui sobrando dentro de casa. Aqueles restinhos de embalagem com dois, embalagem com três. E foi ficando isso. E outro dia eu estava mexendo aqui em casa e achei essa sacola com esses absorventes. E aí, quando eu vi o pedido dela, eu peguei e mandei um áudio para ela, né, pelo maravilhoso aplicativo que todo mundo usa aí para conversar com todo mundo. E Aham, mandei um áudio para ela. Falei: Ju, olha só, tava aqui pensando no negócio. Que idade que é a galera que reside nesses locais? Tem adolescentes que poderiam usar esses absorventes? Que eu tô com isso daqui e não sei para quem doar. E aí conversamos sobre isso por áudio e beleza, e combinamos que depois eu vou entregar para ela e tal. O que aconteceu? Passou 1 ou 2 dias, eu fui assistir um vídeo aqui no meu tablet, que eu uso para fazer as transmissões para vocês, uso as redes sociais e tudo isso. E aí, o que aconteceu na propaganda antes do vídeo? Era uma propaganda de absorvente. aham, sim. É uma espionagem, né? Eles ficam pegando, Exatamente. coletando informações das pessoas, inclusive isso, você falou, áudios, coisas que as pessoas estão conversando. A gente vê isso muito no celular, né? Às vezes eu estou Sim, pesquisando, ele já completa no Google, né? Eu estou pesquisando, ele sim, já completa o nome, porque ele já percebe, sim, ele já captou alguma informação ali. E aí hoje são inteligências artificiais que fazem esse sim. monitoramento, esse cruzamento de informações e direcionam propaganda para de acordo com as informações que eles coletam da gente. Então, aí a gente é o tempo todo manipulado. Sabe? Mais um Exatamente. motivo para a gente estar presente, porque senão a gente é direcionado. Quem não está presente, sabe, É, que não está consciente de si mesmo, suas necessidades, o que está acontecendo, vai ser direcionado para um lado ou para o outro. sim, Porque tem correntes, sabe, de sim, informações, interesses, que vão fazer pressão e levar a gente para situações que beneficiam eles. Sabe? sim, E grande parte da população é assim. Né? Isso aí já é um processo que acontece já tem um bom tempo. Né? É, desde, desde quando surge, né, a ideia de propaganda, que ela parece que sim, começa a se fortalecer bem na época da Segunda Guerra Mundial, né? sim, Uma parte de interesses de um lado e o outro,
manipulando grande parte da população. Aí veio Guerra Fria também, e aí foi se desenvolvendo mais para vender produtos, né? E hoje a gente está num ponto assim que ela é muito intensa, é muito forte. E a gente acaba virando um joguete nas mãos de tudo isso, né? Ana, Exato. eu estou vendo que já são 9h26, né? Sim, Eu fico empolgado exatamente. aqui, né? A gente já podia Exato. começar a se direcionar para o encerramento. O que você acha? Sim, com certeza, com certeza. Já ia falar isso agora, né? Ótimo. E o que você deixa de, além das práticas de respiração, de meditação, o que mais que você pode sugerir para que as pessoas possam buscar esse caminho da presença e da inovação? Então, eu acho que o principal é essa questão de voltar para si mesmo, né, que envolve ter consciência do próprio corpo. Esse é um caminho aí que já é um caminho grande, sabe? Muito legal. Que se passa pela questão da respiração, passa pela questão das sensações, passa pela questão do movimento, sabe? Fazer movimentos que a gente não está acostumado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de colocar a música aqui, dançar e sair movimentando o corpo. Nada de dança, sabe? Uma valsa que é Sim, brincando, né? aquela coisinha coreografada, né? Essas coisas coreografadas é repetição. Quando a gente Sim. movimenta o corpo de formas inusitadas, a gente está criando novas sinapses no nosso cérebro, porque tem uma relação entre movimento e o desenvolvimento, a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então, Sim. Coisa da respiração, uma coisa das sensações, tudo isso ajuda essa relação, né? A interface entre o sistema nervoso e as estruturas motoras e a consciência, né? Agora, tem muitas outras coisas, tem muitas possibilidades, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que ajuda muito a gente no nosso desenvolvimento também, é a questão da escuta. Da escuta. Aprender a escutar as outras pessoas e a desenvolver empatia, que é se colocar no lugar do outro. Porque a gente, às vezes, acha que a pessoa, fulano é assim, né? Porque eu já vi ciclano é assim, então fulano é assim. A gente não conhece as pessoas. Só vai conhecer quando convive, quando conversa, quando escuta. Então, o exercício da escuta, o exercício todos esses trabalhos que envolvem empatia, né? Esse filme, por exemplo, eu achei ele fantástico porque ele é um filme que trabalha muito em empatia. Que é se colocar no lugar do outro. A gente não sabe o que é que vive uma pessoa que tem deficiência. Uma pessoa com deficiência auditiva, né? Sim. A limitação que ela tem. Então, o filme, ele conseguiu gerar isso. Quando ele elimina o som, aí você fica, caramba, né? Você fica vivendo uma experiência que é no lugar de outra pessoa, sabe? Recentemente eu vi um filme chamado Meu Pai, que ganhou o Oscar, né? Com o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins ganhou o Oscar, ele com 81, 82 anos, né? A pessoa mais idosa, mais velha, ganhar Oscar. E esse filme me deixou, nossa, em vários momentos angustiado. Eles conseguiram, através desse filme, mostrar o que é o processo de senilidade. O que é um cérebro que não está conseguindo processar direitinho, que está com Alzheimer, com algum problema assim, né? Fantástico. Aí você entende a situação da pessoa idosa que está com esse processo, do cuidador, né? Da família. São vários pontos de vista que são colocados no filme e que a gente passa a entender melhor esses vários processos que acontecem. É muito interessante, sabe? Então, se colocar no lugar, passar por essa experiência de se colocar no lugar de outras pessoas, assumir a perspectiva da outra pessoa, a escutatória, né? Tem um texto do Rubem Alves que ele fala sobre a escutatória, a arte da escutatória. Saber escutar o outro, além daquilo que dos nossos preconceitos. É um grande exercício. Contato com a natureza. Às vezes ficar lá, sei lá, uma das coisas que eu tenho descoberto esses dias são as nuvens.
Tem momentos que eu Uhum. estou cansado, assim, eu paro e fico olhando para o céu, né? Aí fico olhando aqui, aí vejo, tem tantas informações, qualidade de informação novamente, né? Aí eu fico Uhum. vendo passarinhos, escutando os cantos eu acho que eu sou privilegiado, né? Eu moro em Sobradinho e aqui a gente Ah, tem água, tem, né? Aí eu fico, às vezes pousam, né? Já consegui identificar algumas aves que ficam aqui na região. Eu estou tendo uhum. acesso a outra qualidade de informação, desacelero a mente. Outra coisa também que ajuda é fazer coisas que desacelerem, porque a nossa mente é muito rápida, né? Sim. Então, por exemplo, eu vou comer um prato, vou comer uma refeição, pegar e comer devagarinho, mastigar, sentir os sabores, né? Sair do automático. O automático é fazer rápido, né? É. Eu pegar na Mindfulness tem algumas meditações que são assim com o alimento. O alimento Sim. também. Vai beber uma coisa, blu, 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 né? Não, pega, toma um gole, sente o sabor daquilo que você está bebendo, né? Sente o Sim. cheiro, a cor. Olha quantos sentidos que você está usando. Quanto mais sentidos a gente envolve naquilo que a gente está fazendo, mais a gente expande a nossa consciência para a presença. A gente está usando os processadores, né? Desacelerar Exato. e se apropriar daquilo, né? Então, Exato. Eu já fiz uma prática em grupo de mindfulness sensacional, que é a prática da uva passa. Que aí isso. você pede para as pessoas, né? Você pede para as pessoas fecharem os olhos e as pessoas não sabem que elas vão receber uma uva passa. Então, elas têm que estar com Aham. os olhos fechados e com a mão estendida. E você Uhum. coloca ali a uva passa na mão da pessoa. E, claro, a Uhum. pessoa não pode roubar, né, gente? Tem que participar realmente da prática, né? E aí, primeiro, ela vai utilizar as mãos ali para tentar identificar o que que é. Uhum. Sentir a textura, o tamanho, tudo isso. Depois, levar o nariz para sentir o cheiro. Uhum. E aí, depois de tudo isso, que ela vai levar à boca para ela ir mastigando vagarosamente e perceber que alimento é aquele que ela não está vendo. Uhum. Excelente, é isso mesmo. Olha, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, né? Que come compulsivamente, lógico, tem um problema de ordem emocional aí, né? Tá Sim. junto, tem alguma questão que ela está preenchendo com essa questão da Do alimentação. alimento. Tem alguma coisa que aconteceu na história dela, com certeza. Aí vai precisar de um trabalho mais profundo, um trabalho terapêutico, né? Mas ela Sim. pode começar, por exemplo, no momento em que ela for se alimentar, ela comer mais devagar, mastigar mais, sabe? Uhum. Porque o momento que ela está fazendo isso, ela está mais presente no processo da alimentação dela, né? Ela perceber as sensações do corpo enquanto ela está fazendo isso. São exemplos assim que são bem interessantes, porque você fica bem consciente, vai começar a ficar mais claro para ela o que está por trás disso. Às vezes começa a brotar uma memória, um momento na infância que aconteceu alguma coisa, né? E que ficou ali travado e repetindo, né? Em looping, né? Sim. Então, quanto mais consciência a gente traz para aquilo que a gente está fazendo, mais a gente sai do automático, né? Mais a gente tem essa possibilidade de criar estruturas novas, né? Que é o que a gente chama de neuroplasticidade do nosso cérebro, novas sinapses, novas redes neurais, né? E com isso a gente pode ampliando aquilo que era uma coisa fechada, limitada, bloqueada, né? Então, eu acho que você falou há um pouco atrás aí que as crianças, essa é uma das coisas que eu venho trabalhando e venho descobrindo, né? Com a questão da yoga do riso, o brincar. Sim. O brincar, ele traz a gente para a presença. A criança, enquanto ela está brincando, a mente dela está lá inteira. Tanto é que fala que a brincadeira é um dos recursos mais expressivos, mais poderosos para educar um ser. Em que o ser está Uhum. aprendendo, está brincando. Tanto é que os animais, eles brincam. Os Uhum. filhotes, né, às vezes um leão, uma zebra, um bichinho lá selvagem,
ele ensina o mais velho, né, ensina os filhotes através de brincadeiras. Às vezes um leão mais velho ensina o filhote brincando de caçar, né? Deixando o filhote morder ele, né? Para ele reconhecer que ele tem força e tem poder e que pode pegar e fazer isso. Depois eles vão começar com bichinhos, brincando. E a gente perdeu isso, virou adulto, virou sério, ficou sério, sabe? E perdeu essa qualidade de brincar espontaneamente. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso, jogam, se reúnem para jogar, para brincar, mas o brincar ele está em muitas coisas da vida. Isso que eu falei, né, de pegar, botar uma música, de ficar dançando, é brincar. Isso é brincar, né? Exato. Tantas outras coisas que podem ser brincar e que podem ajudar a gente a vir para esse estado de presença. A escrita, escrever sem compromisso, né? Ou pintar. Não pintar. Quando você está lá, você está tão envolvido com aquilo e são tantas coisas novas que você vai estar percebendo e descobrindo. Encarar as coisas como uma brincadeira. E, na verdade, a gente acha que... A gente fala, leva a sério, né? Quem disse que a brincadeira não é algo sério? Na verdade, é muito. Só que muito sério. A gente deixou para lá porque achou que dentro dessa visão da educação que tem que privilegia o lógico, o racional, o afetivo está em último plano, né, o corporal também, né, o instinto, o emocional, tudo isso está deixar de lado, porque a educação ela acaba pegando e pegando as crianças e condicionando elas a assimilar a informação, decorar a informação, mas não entender o mundo que a gente vive e criar uma relação com esse mundo que a gente vive. Né? Sim. Acho que é isso. Né? Bom demais. Ari, adorei estar contigo. Foi incrível esse momento aqui nosso. A gente conversou sobre muita coisa interessante, muitas práticas que a gente pode fazer, muitos novos caminhos que estão se abrindo para quem tiver aberto a começar a introduzir essas pequenas práticas na sua vida. Sim, com certeza. E assim, já finalizando, eu estou trabalhando, começando a fazer um trabalho agora como terapeuta, e a base do meu trabalho é a escola de presença. Tá? E que vai envolver a questão corporal, as percepções de si mesmo, sabe? Hoje tem algumas metodologias que trabalham dentro dessa linha, sabe? Em que a gente pode, através da presença, através desse espaço de criatividade, se reconstruir e se renovar para poder enfrentar os desafios que a vida coloca à nossa frente. São muitos. Então, exatamente. Então, quem quiser trabalhar mais a questão da presença, é só entrar em contato com o Ari, que com certeza vocês estão vendo, que é essa docilidade, essa simpatia de pessoa que só de conversar com ele já passa essa calma, essa paz para a gente, né? E quem quiser trabalhar a questão de crenças limitantes já sabe, entrar em contato comigo para a gente fazer processos de reprogramação mental. Uma coisa aí trabalha muito junto com a outra, né? A partir do momento que a gente reprograma, a gente está muito mais presente. Com certeza. Então, por isso, te agradeço, viu? Agradeço pela oportunidade, né? Pela parceria, né, que a gente acabou fazendo para discutir esse tema. Sim. Eu acho que eu saio aqui, porque toda vez que a gente revê as coisas, a gente aprende, cresce, né? Então, acho que eu saio daqui, né, com a minha percepção também mais ampliada, renovada. E aí agradeço a você, agradeço as pessoas que acompanharam. Sim, temos que agradecer a todos que acompanharam, a todos que vão assistir essa gravação aqui no Instagram, a todos que vão assistir essa gravação no YouTube, porque ela vai para o meu YouTube também. Né? E uma ótima noite para todo mundo, uma excelente semana. E Ari, gratidão, querido. Gratidão, muito bom. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.